Isaías 26, 16 e 17. Diz assim, todos encontraram? Isaías 26, 16 e 17. Senhor, no meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, reconhecemos que dependemos do teu Espírito Santo, que se o teu Espírito não abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, Senhor, estaremos apenas discursando ao vento, discursando palavras de homem, estaremos apenas lendo a tua palavra na carne, mas se o teu Espírito vivificar a palavra, sabemos que podemos ouvir a tua voz e podemos entender o teu propósito para as nossas vidas. E podemos entrar nas fatias mais profundas da tua vontade e da tua palavra, se o Senhor nos iluminar. Por isso te pedimos isso, humildemente. Senhor, fale através do mensageiro e que o teu povo esteja ávido por ouvir tão somente a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. No meio da aflição te buscaram, quando os disciplinaste, sussurraram uma oração, como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Né? Para um homem falar de mulher grávida, de gravidez, é mais complicado, né? Qual que é o processo, né? As irmãs que já tiveram seus filhos, né? Como é que é? Primeiro a gente entende que é um processo, não é isso? E é um processo que tem o quê? Tem expectativa. Como que será essa criança? Naquela época, sem ecografia, né? Será que vai ser homem? Será que vai ser mulher? Até tinha uma tradição antes, né? Acho que na época da minha mãe, aí talvez, antes que houvesse essa facilidade de ir até o médico e com antecedência já saber, né? Hoje se sabe tudo sobre o bebê, quando ainda está nos primeiros dias, praticamente. Mas, antigamente, se dizia se a barriga fosse pontuda, como é que era? Se a barriga fosse arredondada. É uma superstição, mas eles diziam, é só eu que lembro disso. Não, né? Falar, vai ser um menino, por quê? Porque a barriga está pontuda, né? Deixa eu ficar assim, ereto aqui. Ó. Mas então, não era assim? E quando uma mulher está grávida, o que se pensa? Se pensa no processo, na gravidez, na nutrição, não é isso? Quanto tempo que falta, e também a expectativa do quê? Das dores. É fácil? Eu me lembro da Bia indo naquela invasão, se não me engano, ou na igreja, e de vez em quando parando para vomitar, né? Não é isso? Parece que tinha um dos dois bebês, tinha dois na barriga, já pensou? Um dos dois bebês era cabeludo, de certo, né? E daí causava enjoo, né? E vômito. É terrível, né? Além das dores de parto, dizem que quando faz uma cesariana não tem dores, né? Será? Não? Tem dores, né? Tem o corte, tem a recuperação. Então, é um processo. É um processo com esperança, mas é um processo que implica em dores. É um processo de expectativa. É um desejo grande.
E a Bíblia usa muito como analogia, né, a gestação. Quando Jesus fala da sua volta, ele diz assim, é semelhante à mulher e as dores de parto, né? Porque na medida que vocês virem essas coisas acontecendo, sabei que está próximo a vinda do Filho do Homem, de Jesus. É interessante, Jesus falou que haveriam guerras e rumores de guerra, tem? Novas doenças, tem? Novos vírus, novas doenças, pragas, né? Tem tudo isso? Se ouviria falar de um número maior de terremotos, tem isso? Famílias destroçadas, tem isso? Tem? O amor se esfriando, tem isso? E ele chamava isso de dores, que iam se intensificando até o momento do seu retorno, né? Então, todas essas expectativas a Bíblia coloca, e a Bíblia coloca a ideia da gestação como analogia e ilustração em muitos dos seus textos bíblicos, né? E também nós podemos colocar isso como analogia e ilustração, porque quando nós temos projetos, quando nós temos sonhos, quando nós temos ideais, é mais ou menos também uma gestação, não é? Primeiro a gente tem uma ideia, a Vitória queria, de tudo quanto é jeito, fazer composição e regência, e foi convencida a fazer licenciatura, né? Vitória? Sentiu dores daí, né? Não é isso? Por quê? Porque ela queria ser, como é que fala isso? Maestrina, né? Ela queria ser regente da Orquestra Sinfônica de Brasília, talvez, do Rio de Janeiro, nem sei se tem, deve ter. Mas ela estava um pouco triste, porque ela estava no outro curso. Daí ela fez uma tentativa de mudança de curso, ela teve um sonho, ela estava gerando uma ideia, um projeto, e ela queria, de todo quanto é forma, que aquelas portas se abrissem. E naquele processo, até que dissessem para ela assim, Vitória, você foi aceita. Eu vi essa menina sofrendo, como se fora a gestação de um sonho. Porque ela dizia, pai, eu olho lá no edital, não aparece nada. Lembra, Vitória? Eu olho lá na página, não vejo nada. Aí o que eu faço? Eu falei, vai lá na como é que é o nome? Belas Artes, vai lá. Mas eu vou lá. Daí chegou lá. Disseram, não tem, teu nome não está lá, não tem resposta nenhuma. E ela dizia, meu nome não aparece lá. Será que eu vou conseguir? Estão vendo? É um processo, né? E em termos de comparação, a gente pode dizer que ela estava gerando um sonho. E ela chega lá e diz, sabe o quê? Quanto tempo você ficou assistindo aula sem ter o resultado? 2 semanas. Não tinha resultado. E daí o professor dizia, se quiser assistir minha aula, pode assistir. Assistir a aula. Começou, largou a mão da licenciatura, estava lá assistindo aula de regência e composição. Nem sabia se era aluna, estava levando falta. Até que um belo dia, ela chega feliz para mim e diz, o meu nome no edital. Hoje sou aluna. Foi alegria, filha? Era só sorriso, né? Processo. Os nossos sonhos são processos. Os ideais são processos. O projeto de Deus para a vida da gente passa por um processo.
E hoje eu gostaria de falar sobre isso, um pouquinho. Porque essas analogias que a Bíblia coloca, elas nos trazem um sentido. Se a nossa vida, se os nossos sonhos, se os nossos projetos, se o nosso futuro for projetado em Deus, Um dia Jesus ele se encontrou com Nicodemos, e Nicodemos era um fariseu, doutor da lei, e Nicodemos queria conversar com Jesus e disse assim para Jesus: bom mestre, como é bom conversar contigo. Estou parafraseando, tá? Só que Jesus pega e diz para ele: você precisa nascer de novo. Cortou ele, né? Você precisa nascer de novo. E o Nicodemos diz: mas como que um homem pode nascer sendo velho? Vai entrar de novo na barriga da mãe e renascer? Como é que pode ser isso? Você é mestre em Israel e não sabe? O que é nascido, Jesus fala então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa renascer. Você pode ter todos os seus projetos, você pode ter todos os seus sonhos, você pode ter todos os seus ideais na carne. Você pode construir uma igreja como um grande sonho na carne. Você pode construir uma família para você e gerenciá-la na carne. Mas o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E só verá o reino aquilo e aquele que for nascido do Espírito. Porque a carne gera para a corrupção e o Espírito para a eternidade. Você pode construir a tua vida inteira na carne. Você pode investir na carne. E como um processo de gravidez, você pode sentir todas as dores. Você pode sentir todas as ânsias. Você pode passar por todo o processo. Mas no reino de Deus, se você não construiu os seus sonhos, a sua família, a sua igreja, o seu futuro no Espírito, você não fez nada. Você não construiu nada. Você vai chegar lá no final e Deus vai dizer: cadê? O que você fez da sua vida? Ontem aqui na igreja, nós falamos sobre os dons espirituais, né? Como é que é? Dons espirituais, dons naturais, talentos adquiridos. E eu coloquei para o grupo: e daí? A gente pode construir algo apenas com os dons inatos, naturais, que estão lá no nosso DNA, que nós nascemos com eles, ou com aqueles que nós adquirimos? E a Rebeca, a Vitória, que sempre acerta na cabeça do prego, né? A Vitória é de poucas palavras, mas o que ela fala, ela disse assim: se todas as nossas boas obras são o quê? Trapos imundos, porque estão maculadas pelo pecado. Imagine nós tentarmos edificar algo para Deus, fundamentado na nossa própria
carnalidade e natureza pecaminosa. Nós só conseguimos começar a edificar algo no reino e no Espírito, pelo Espírito. Por isso que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma coisa que nós precisamos aprender é que se nós não nascemos de novo, nós ainda nem começamos. Se você não nasceu de novo, a sua oração não atinge o coração de Deus. Se você não nasceu de novo, as suas boas obras são trapos imundos. Se você não nasceu de novo, você pode ser um doutor da lei, mas Jesus vai te interromper e dizer, vamos começar do começo. Nascer de novo, o que é? É você voltar a ser um bebê espiritual. O que Jesus estava propondo para aquele fariseu, dizendo para Nicodemos, doutor da lei, renomado na lei, aceito como líder em toda a nação, uma sumidade. Jesus está dizendo, você tem que começar do zero. O que um bebê sabe? Sabe mamar. Ele nasce, procura o seio para se nutrir. Qual a experiência que um bebê tem? Só a experiência do útero materno. Nicodemos, baixa a bola. Se veja como um bebezinho. Começa a aprender, porque tudo que você imagina saber até agora é carne, e você não consegue enxergar o reino, muito menos entrar no reino, se você não nascer de novo. O que acontece com os seus projetos de vida se você ainda não nasceu de novo? Vamos ver? Então, abra sua Bíblia. A primeira coisa que acontece está em Isaías, no capítulo 26, versículo 17. Vamos ler lá? Isaías, capítulo 26. Amém? Versículo 17. Como a mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Sabe o que é você passar por todo o processo? E quando vai dar à luz, sai o quê? Vento. Já ouviram falar da grávida de Taubaté? Não? Já, né? A irmã minha já viu. Alguém já lembram dela? Ela, uma grávida fake, né? Tinha uma barriga desse tamanho assim. Passou em tudo quanto é jornal e tal. Depois descobriram que o que tinha dentro daquela barriga, o que era? Era nada. Né? Ela colocava e tal, conseguiu muito dinheiro, né? Doações, o povo chorava quando via a coitada da grávida de Taubaté. Eu olhava aquilo lá e pensava assim, essa barriga está esquisita, né? Está muito grande assim, tá? Alguém lembra? Era uma coisa absurda. Pois a sua vida, se você não nasceu de novo, eu quero te dizer que os seus sonhos, seus projetos, seus ideais, é que nem a barriga da grávida de Taubaté. Tá? O que diz ali?
se contorceram de dor, mas quando deu a luz, saiu o quê? Vento, né? A gente pode construir uma igreja assim, se contorcendo de dor, se sacrificando, fazendo um monte de firula, e até podemos ficar satisfeitos. Mas no dia da volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, só preparamos pessoas para o inferno. Por quê? Porque não foi pregado o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é você dizer para as pessoas que tudo bem, pode pecar. Dando lá uma entrevista, e ele falando assim, que ele quer reformar a Bíblia. Ele quer reformar a Bíblia. Ele quer atualizar a Bíblia. Daí perguntaram para ele, mas você quer atualizar a Bíblia para quê? Eu quero atualizar a Bíblia para que aqueles que a Bíblia dizem que vão para o inferno, eu possa dizer que vão para o céu. Eu quero incluir. Pastor famoso, igreja inchada, tá? Irmãos, ninguém vai ser salvo se a gente disser, pode continuar roubando, porque a partir de hoje não é pecado. Pode continuar adulterando, porque a partir de hoje nessa igreja o amor é livre. Pode continuar nas práticas homoafetivas, porque aqui nessa igreja não é pecado. A igreja vai lotar, mas esse povo vai para o inferno. E quem vai responder são esses líderes, porque na verdade ele está grávido de vento. E a igreja dele não passa de uma barrigona cheia de vento, porque não gerou uma alma para Cristo. Porque ganhar uma alma não é o que a gente imagina, né? A gente imagina, ganhar uma alma é levantar a mão e vir aqui na frente. E o professor dele disse, não, a pessoa tem que saber que é pecadora, tem que saber que vai para o inferno, tem que se arrepender dos pecados, tem que entender o que aconteceu na cruz de Cristo, e reconhecendo aquilo que aconteceu na cruz, ela tem que, com o coração verdadeiramente e sinceramente arrependido, se prostrar diante do Criador e Senhor, entregar a sua vida totalmente e definitivamente, com o propósito de abandonar os seus pecados para ser salvo. Todo mundo se assustou. Para nós não é nenhuma novidade isso, né? Que não é levantar a mão, né? A pessoa levanta a mão, é muito bom que levante, que venha aqui na frente, a gente vai orar. Só que daí que começa. Porque ganhar uma alma é um processo pesado de gestação. Vamos ver isso no Novo Testamento, lá em Gálatas, no capítulo 4, quando as igrejas da Galácia começaram a se desviar, sabe? Porque as igrejas da Galácia começaram a ouvir conversa de pregador fake, né? O que os pregadores fakes da igreja da Galácia pregavam? Pregavam para ser salvo, tinha que guardar o sábado. Para ser salvo, não podia comer carne de porco. Para ser salvo, tinha que se circuncidar. Para ser salvo, tinha que cumprir a lei. E a igreja estava caindo nessa conversa fiada. E Paulo ficou perplexo. E daí Paulo, em Gálatas, no capítulo 4... no versículo 19, olha só o que ele diz. Gálatas 4:19. Ele diz assim, todos encontraram? Diz assim: meus filhos,
novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está comparando aqui o nascimento de uma igreja, o nascimento de um ser que crê em Jesus, um novo nascimento, dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E Paulo está dizendo, olha, eu sofri tanto para formar essa igreja, e agora novamente estou sofrendo as dores de parto, para trazê-los de volta à compreensão do Evangelho, à compreensão de Cristo. O novo nascimento tem sido banalizado. Paulo fala que é com dureza, é com dor, é com angústia, é com oração, é com clamor, é com pregação, é falando das coisas que a Bíblia fala, é falando do pecado, é falando da justiça de Deus, é falando da cruz, é falando do sacrifício de Jesus, é falando da ressurreição, até que essas coisas entrem no coração, na mente, no interior da pessoa, e a pessoa venha a entender, e a luz do Senhor brilha, e ela crê, e ela confia, e ela quer servir a Jesus. Não é pregando prosperidade, não é criando um ambiente agradável, porque a salvação, ela passa pelo escândalo da cruz, aquela rude cruz, aquela cruz tenebrosa, aquela cruz sangrenta, aquele Jesus com a coroa de espinhos, aquele Jesus que foi passada lança no seu corpo, aquele Jesus que foi pregado na cruz, aquele Jesus que sentiu-se totalmente abandonado e disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E naquele momento de desamparo absoluto do Pai, quando se faz trevas sobre toda aquela região, é naquele momento que Jesus carrega todos os nossos pecados e nos perdoa e nos livra do pecado. E você tem que contemplar a rude cruz e entender isso e crer no que Jesus fez por você. Senão você vai chegar no final da vida e descobrir que você deu a luz ao vento. Ao vento. Tem um livro da Bíblia que fala sobre isso, do primeiro ao último capítulo. São 12 capítulos. Que fala como ter uma vida vazia, como ter uma vida sem sentido, como ter uma vida sem significado, como ter uma vida sem Deus, como dar a luz ao vento. Vamos abrir lá, Eclesiastes. Nós não vamos ler o livro inteiro, porém o livro inteiro fala sobre isso. Mas nós vamos ler um pedaço só para nós entendermos. Eclesiastes, capítulo 1. Todos encontraram? Eu vou ler na Nova Versão Internacional, os irmãos vão ler na outra versão, mas a gente faz a comparação. Eclesiastes, capítulo 1, diz assim, todos encontraram? Amém? Diz assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Na versão dos irmãos, sabe como é que está? Está assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E sabe o que significa a palavra vaidade? Vaidade não é ali no espelho se pintar, não. Vaidade é uma palavra que significa vazio.
A ideia aqui é uma bolha de sabão. Alguém já viu bolha de sabão? Bolha de sabão, ela é bonita, colorida, mas ela é fugaz. E o pregador aqui está dizendo, a vida é fugaz. A vida é uma bolha de sabão. A vida é vento vazio. Vamos ler lá o versículo 14 do capítulo 1 de Eclesiastes, onde o pregador diz assim: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, nessa terra, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Você vive a sua vida correndo atrás do vento, sem Deus. E o pregador, ele começou a pensar sobre isso. No capítulo 2 ele diz assim, leiam lá: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também revelou ser inútil. Ele fez um propósito: eu vou curtir a vida, eu vou viver a vida, eu vou atrás da alegria, e na alegria dele, olha o que ele diz no versículo 2, concluí que o rir é loucura, e a alegria nada vale, decidi entregar-me ao vinho, extravagância, mantendo, porém, minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Ele tentou buscar sentido para a vida, e ele tentou buscar na bebida, ele tentou buscar nas drogas, ele tentou buscar nas festas. No versículo 4 diz que lancei-me a grandes projetos, construí casa, plantei vinhas para mim, fiz jardim, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí reservatórios. Ele pensou: eu vou fazer coisas grandes, eu sou um engenheiro. Salomão era engenheiro, era botânico, né? Além de ele estar ligado à medicina, ele conhecia muitas ciências. Ele pegou toda aquela ciência dele e pensou assim: eu vou projetar. Ele era botânico, ele fez um jardim muito lindo, ele construiu palácios. Depois ele fez festas, depois ele quis curtir as mulheres, que ele chama aqui das delícias dos filhos dos homens. E ele mandou fabricar instrumentos musicais. E olha a conclusão dele, irmãos, versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Salomão estava grávido de vento. Você pode estar grávido de vento. E você pode passar a sua vida inteira correndo atrás do vento. Povo de Deus, vamos voltar lá para Isaías, né? Capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Olha só, versículo 18. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Porque o mais irônico é que essa gravidez do vento, ela traz dores. São dores inúteis. Porque no final, você vai para a sepultura sem levar absolutamente nada. Não vai atrás de um caminhão carregando coisas. Não. Se você não nasceu de novo. O que você faz na carne termina comido de bichos. O que você faz no espírito, você faz para a eternidade. Por isso que Jesus, ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, onde os ladrões não roubam. Ajuntai tesouros nos céus. Se você não nascer de novo, você vai gerar vento com a sua vida. Segunda coisa, se você não nascer de novo, você vai gerar ingratidão. Vamos ler Ezequiel. É só ir um pouquinho mais para frente. Eu sei que às vezes a gente não está acostumado, né, com os livros, mas Ezequiel, no capítulo 16, é usada uma analogia interessante. Ezequiel, capítulo 16, sobre Jerusalém, que é a cidade de Deus, que é identificada como um bebê. E essa Jerusalém, ela também nos representa, porque aqui nós temos a nossa história de vida. Vamos ler e vamos ver se nós somos ingratos, porque se você não nasceu de novo, você só vai gerar ingratidão com a sua vida. Capítulo 16, amém? Ezequiel 16, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, confronte Jerusalém com as suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém, sua origem e o seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu, sua mãe era uma hitita. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu, foi desprezada. Então, passando eu por perto, é Deus falando, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali, em seu sangue, eu disse: viva. Sabe por que essa é a nossa história? Porque nós nascemos assim. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos sem que o cordão umbilical nosso, ligado ao mundo, ligado ao pecado, ligado à maldição, ligado à destruição, ligado ao inferno. Nós nascemos e o cordão umbilical não foi cortado. E nós fomos desprezados por causa dos nossos pecados e jogados no meio da rua como bebês ainda envoltos na placenta, deixados ali, abandonados para a morte. Essa é a figura. Até que o Todo-Poderoso passou por ali e nos viu. Cortou o cordão umbilical, nos deu um banho, nos acolheu nos seus braços, nos deu vestes, se nós continuarmos lendo, nos adornou. O que a gente faz com um bebezinho?
Hã? Roupinha bonita, né? Nem cabelo tem, mas já tem lá um negocinho aqui, né, para deixar bonito. Como é que é o nome daquilo mesmo? Uma tiarinha, né? O Senhor olhou, né, aquele bebê, feto, recém-nascido, para morrer jogado, sujo, abandonado, para ser comido pelas formigas, mordido pelas baratas, roído pelos ratos. E nos amou. E disse assim: viva. Nos lavou, nos deu oportunidade, para que nós nos levantássemos como uma cidade maravilhosa, como uma Jerusalém celestial. Mas o que aconteceu? Vamos ver no versículo 13. Diz assim, o versículo 15, me desculpem. Diz assim: mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passavam por perto, e a sua beleza se tornou deles. A cidade de Jerusalém, resgatada daquela condição, prostituiu-se com a idolatria, prostituiu-se com as religiões, prostituiu-se com os deuses, prostituiu-se com o pecado, foi para longe do seu Pai, foi para longe de uma vida digna com o seu Deus. E é uma analogia da nossa vida, porque um dia o Senhor nos viu lá perdidos, o Senhor nos viu em pecado, o Senhor nos viu destruídos, o Senhor nos viu destinados à condenação eterna, e Ele olhou para nós. E a palavra diz que Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja comido dos ratos, não seja mordido das baratas, não seja destruído das formigas. Mandou Jesus para nos livrar da nossa condição humana pecadora. Nos lavou, nos deu uma oportunidade. Mas se apesar de tudo isso, você não se permitir nascer do quê? Aquele que não nascer da água que purifica, e do sangue que santifica. Aquele que não nascer de novo, continua lá, ingrato. Quando Deus nos manda pregar o Evangelho, é o seu amor dizendo: ó, vai lá, pregue, para que esses sejam resgatados dessa condição. Mas é a ingratidão que faz o homem ficar longe de Deus. Paulo diz assim que nos últimos tempos os homens seriam ingratos diante do Deus que tanto os amou. Você precisa nascer de novo. E finalmente, irmãos, se você não nascer de novo, você será filho da escravidão. Vamos abrir lá em Gálatas, no capítulo 4. E o apóstolo Paulo, quando ele diz que está sentindo novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, Gálatas 4, versículo 19, meus filhos, novamente estou sofrendo as dores de parto, por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês.
Para que a igreja entendesse isso, ele conta uma história, que está no versículo 21. Vamos ler? Diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, na carne, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. O filho da livre nasceu pelo Espírito. Se você não nascer de novo, você é semelhante ao filho da escrava. Escravo do diabo, escravo deste mundo, escravo da carne, escravo dos desejos, escravo da natureza. Mas se você é filho da promessa, se você nasceu de novo, olha o que diz no versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, da carne, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece hoje. Mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Quando Jesus ele exorta que importa nascer de novo, nascer do Espírito, ele quer produzir na nossa vida liberdade em Cristo. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, o que diz lá? Verdadeiramente sereis livres. É um passo de entrega. É o Evangelho pregado. É o Evangelho mesmo lá de Lutero, o mesmo lá de John Wesley, o mesmo de Whitefield, o mesmo Evangelho de Jonathan Edwards, o mesmo Evangelho daqueles que deram a sua vida para manter a fidelidade à palavra. Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho da confissão positiva, é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da cruz. É o Evangelho da ressurreição. Você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já teve aquela experiência de um encontro com Cristo, entendendo o significado da cruz? Feche seus olhos neste momento. Eu não sei qual a experiência de cada um aqui. Nem posso saber porque é algo íntimo. Mas o que eu posso dizer, sim, em nome de Jesus, é que Deus não te fez para correr atrás do vento. Deus não te fez para ser ingrato. Depois de tudo que Ele fez para te limpar, quando você estava jogado lá na sarjeta do pecado, Deus te fez para você ser filho da promessa, nascido de novo.
Se você ainda não assumiu esse compromisso com o Senhor Jesus, eu quero te convidar que você faça isso agora, neste momento. Que você assuma esse compromisso com Jesus, dizendo: olha, eu não quero correr atrás do vento, eu quero que todas as coisas que eu fizer sejam no Espírito, limpo pelo seu sangue, firmado nas suas promessas. Alguém gostaria de fazer esse compromisso com Jesus hoje? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Eu vou interceder pela sua vida. Alguém que gostaria de dizer: eu quero Jesus, eu quero um novo nascimento, eu quero viver com Ele. Alguém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Teu Evangelho, ele é tão intenso, ele é tão sobrenatural, ele é tão incompreensível ao homem natural, que nos faz depender absolutamente do Teu Espírito para que possamos ter o vislumbre do tamanho da Tua graça, do Teu amor por nós. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque a Tua palavra é viva e eficaz. E te louvamos porque na Sua paciência o Senhor tem dado oportunidade para que as pessoas se acheguem a Ti. Peço a Deus que o Senhor opere através da Tua igreja, para que essa palavra alcance, Senhor, muitas pessoas. Nós te pedimos isso. Pedimos o derramamento dos Teus dons espirituais. Pedimos que sejamos igreja que anda no Teu Espírito e debaixo da Tua graça, e que nós jamais, Senhor, nos atrevamos a fazer a Tua obra na carne, mas apenas no Espírito. Ungidos pelo Teu Espírito, capacitados pelo Teu Espírito, com os Teus dons sendo derramados sobre a Tua igreja. Te louvo pela vida de cada irmão. Obrigado porque em cada um deles vemos a operação do Teu Espírito, a salvação que somente o Senhor Jesus pode conceder. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.